Olá, turma! Vamos iniciar mais uma videoaula. Aqui nesse slide eu coloquei algumas fórmulas de relações métricas no triângulo retângulo. Observe que a número 1 nós temos a fórmula pitagórica, né, que é a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. A fórmula número 2, que é o cateto ao quadrado é igual a projeção total vezes a projeção que está sobre esse cateto. A fórmula número 3 é o outro cateto ao quadrado é igual a projeção total vezes esse cateto que está sobre essa projeção. Nós temos a fórmula número 4, que é a altura ao quadrado, projeção, que é igual a projeção vezes projeção. A fórmula número 5, que é o cateto vezes o cateto, é igual a projeção total vezes a altura. E uma outra informação que eu sempre gosto de aplicar é a fórmula número 6, que essa projeção total, que nós chamamos de A, é igual à soma das projeções menores. Então essas 6 fórmulas elas serão úteis sempre nos cálculos de relações métricas do triângulo retângulo. É sempre bom destacar essas informações. Os exercícios é o 20, 21, 22 e 23 da página 150. No exercício 20, nós temos o seguinte: calcule o valor de x em cada figura. Aí na letra A, nós temos um segmento que sai do centro da circunferência até a sua extremidade com 5 centímetros e um segmento da sua extremidade até o encontro do outro segmento x com 8 centímetros. E temos um segmento tangente à circunferência que é chamado de x. Ao colocarmos um segmento do centro dessa circunferência até a outra extremidade que toca o eixo x, observe que nós temos um triângulo retângulo. Se esse segmento que sai do centro da circunferência até a sua extremidade tem 5 centímetros, logo, esse traço em vermelho que nós fazemos do centro até essa extremidade também tem 5 centímetros. E a extremidade que tangencia essa circunferência, chamada de x, e essa outra extremidade, 5 mais 8, é igual a 13 centímetros. Logo, nós temos um triângulo retângulo em que essa medida de 13 centímetros é a nossa hipotenusa. Então, hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. Temos um cateto x e um cateto 5. Então, 13 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 5 ao quadrado. 13 ao quadrado, 169, é igual a x ao quadrado mais 25, que é o quadrado de 5. Então, x ao quadrado é igual a 169 menos 25, porque ele passou para o outro lado. X ao quadrado é igual a 144. X é igual a raiz de 144. X igual a 12. Então, essa extremidade que tangencia a circunferência, chamada de x, tem 12 centímetros. Agora, na figura B, observe que nós temos uma circunferência de centro O e o seu raio 3 centímetros. Um segmento TP chamado de x e um segmento OP chamado de raiz de 34. Esse segmento OP é a nossa hipotenusa. Então, hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. Então, raiz de 34 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 3 ao quadrado. Raiz de 34 ao quadrado é igual a raiz de 1156, como está na observação, que é o próprio 34. Logo, 34 é igual a x ao quadrado mais 9. X ao quadrado é igual a 34 menos 9, porque passou para o outro lado e subtraiu 9. X ao quadrado é igual a 25. Então, x é igual a raiz de 25, x igual a 5. Então, esse segmento TP é igual a 5. Observem no quadradinho acima que foi feito o cálculo. Raiz de 34 ao quadrado é igual a raiz de 34 vezes a raiz de 34, que é igual a raiz de 1156, que é o próprio 34. Utilizei também um outro exemplo. A raiz de 4 ao quadrado é igual a raiz de 4 vezes a raiz de 4, que é igual a raiz de 16, que é igual a 4. Raiz de 4 ao quadrado novamente é o 4 ao quadrado, que é igual a 16. Essas informações são somente para enriquecer o conteúdo. A resposta correta, x igual a 5 centímetros. Questão 21. De um ponto P externo a uma circunferência de raiz de 6 cm de raio, traçamos o segmento PT tangente a ela e mede 10 raiz de 3.
Determine a distância de P ao centro O da circunferência. Então, observe que nós temos um segmento OT, que mede raiz de 6, um segmento OP, que mede x, e um segmento TP, que mede 10 raiz de 3. Este segmento, que mede x, é a hipotenusa, porque ele é oposto ao ângulo de 90 graus. Então, hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, x ao quadrado é igual a 10 raiz de 3 ao quadrado mais raiz de 6 ao quadrado. Então, ficou x ao quadrado. 10 raiz de 3 ao quadrado é igual a 100, 10 vezes 10, né? Vezes a raiz de 9, que é a raiz de 3 ao quadrado, mais a raiz de 36, que é a raiz de 6 ao quadrado. Então, ficou x ao quadrado igual a 100 vezes 3 mais 6, porque a raiz de 9 é 3 e a raiz de 36 é 6. Então, x ao quadrado é igual a 306, x é igual a raiz de 306. Então, dentro da raiz, 306 é a mesma coisa que 9 vezes 34, e a raiz de 9 é 3. Então, a resposta, x é igual a 3 vezes a raiz de 34. Lembrando que o 3 veio para o lado de fora da raiz, porque na multiplicação estava 9 vezes 34, que é a fatoração de 306. Por isso, a resposta ficou x igual a 3 raiz de 34. Questão 22. Uma corda AB de um círculo mede 6 centímetros e a distância dessa corda ao centro do círculo é de 3 centímetros. Quanto mede o raio em centímetros? Então vamos lá. Aqui nós vamos construir uma circunferência. Vamos fazer um segmento AB, que está em verde, então ele mede 6 centímetros. E vamos traçar um segmento de AB até o centro da circunferência, que está em amarelo, que ele mede 3 centímetros. E temos que descobrir quanto que é o raio dessa circunferência, que está em vermelho. Observe que esse segmento em amarelo está dividindo ao meio o segmento AB. Então é correto afirmar que o segmento amarelo vale 3 centímetros, o segmento AB mede 6 centímetros, então a metade dele é 3, e o segmento em vermelho é a nossa hipotenusa, que mede x. Então, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 9 mais 9. X ao quadrado é igual a 18. X é igual a raiz de 2 vezes 9, que dá 18, né? Dentro da raiz. O 9 vem para o lado de fora da raiz, como 3. Então, fatorando, ficou x igual a 3 raiz de 2. Então, o raio dessa circunferência mede 3 raiz de 2. Questão 23. Na figura abaixo, PT é tangente à circunferência de centro O e raio R, e PA é a distância de P à circunferência. Dado R e sabendo que PT é igual a 2R, determine PA. Então, observe, o problema é saber esse pedacinho que vai de P até A. E A, ele está exatamente sobre a extremidade da circunferência. E o valor de A até O mede R. O valor de T até O, então, também mede R. Então, nós fazemos um tracinho em vermelho, porque é o raio. Então, de A a O é o raio, que é a medida R. De T até O também é raio, que é a medida R. E o problema falou que de T até P mede 2R. Logo, nós podemos afirmar que de P até O é igual a x, porque não conhecemos esse tamanho, mais R. Por isso que chamamos de x mais r. Nós não conhecemos o pedacinho PA, então chamamos de x. O pedacinho AO chamamos de r, né? Porque já estava falando ali no problema que é r. Então, de P até O, x mais r. Agora formamos um triângulo retângulo em que o meu PO é a hipotenusa, oposto ao ângulo de 90 graus, que está formado no ângulo T. Então, x mais r ao quadrado é igual a 2r ao quadrado mais r ao quadrado. Aí nós podemos utilizar do ensinamento de soma de produto de dois termos elevado ao quadrado. Se x mais r ao quadrado é igual a quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então fica x ao quadrado mais 2rx mais r ao quadrado é igual a 4r ao quadrado, né? Porque foi o quadrado de 2r, mais r ao quadrado. Então fica x ao quadrado mais 2rx mais r ao quadrado menos r ao quadrado
menos 4r ao quadrado igual a zero, pois passamos tudo para o lado esquerdo do sinal de igual. Aí temos x ao quadrado mais 2rx menos 4r ao quadrado igual a zero. Logo, podemos observar que é uma equação do segundo grau. Então, vamos fazer o delta. Observe que o meu A vale 1, o meu B vale 2r e o meu C vale menos 4r ao quadrado. Então, b ao quadrado menos 4ac, que é o valor de delta, fica 2r ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 4r ao quadrado. Então, delta é igual a 4r ao quadrado mais 16r ao quadrado, delta é igual a 20r ao quadrado. Agora utilizamos da propriedade de Bhaskara, em que x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então, x é igual a menos 2r mais ou menos raiz de 20r ao quadrado sobre 2 vezes raiz de 5 sobre 2. Aí fazemos o x1. O x1 fica menos r, porque 2 dividido para 2, menos 2 dividido para 2 dá menos 1. Então, se era menos 2r, ficou menos r, mais r raiz de 5, que também podemos escrever na forma de r raiz de 5 menos r. E o meu x2, menos r raiz de 5, que também podemos escrever menos r raiz de 5 menos r. Só que observe que esse valor não serve. Agora, se pegarmos o x1 e substituirmos, observe agora no próximo quadrinho. Se substituirmos o x1, nós teremos r raiz de 5 somado ao r. Então, observe que nós temos 5r. Questão 47. Determine o valor de x nos paralelogramos a seguir. Então, observe, nós temos um paralelogramo na letra A em que as bases medem 10 e 7 centímetros e a altura 4 centímetros. Logo, se traçarmos uma linha em vermelho separando a altura no outro lado do paralelogramo, podemos observar que nós temos um quadrilátero. Então, se a medida de baixo desse quadrilátero mede 7, a medida de cima também mede 7. Logo, esse pedacinho que formou o novo triângulo retângulo mede 3 centímetros, que também podemos concluir que a base do triângulo em x também mede 3 centímetros. Então, nós temos agora um triângulo retângulo, que a hipotenusa mede x, um cateto mede 3 e outro cateto mede 4. Então, x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 16 mais 9, x ao quadrado é igual a 25, x é igual a raiz de 25, x é igual a 5. Então, a medida da lateral desse paralelogramo mede 5. Agora, na letra B, nós vamos apresentar a letra B no próximo slide. Na questão B, nós temos o seguinte. Nós temos um paralelogramo cuja diagonal mede 17, a altura 8 e a base 9. Então, observe que ao traçarmos um segmento em vermelho ao lado desse paralelogramo, nós podemos afirmar que formamos um triângulo retângulo em que a hipotenusa mede 17, um dos catetos mede 8 e o outro cateto que eu não sei eu vou chamá-lo de T. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados do cateto. A hipotenusa é 17, um dos catetos é t e o outro dos catetos 8. Então, 17 ao quadrado é igual a t ao quadrado mais 8 ao quadrado. 289 é igual a t ao quadrado mais 64. t ao quadrado é igual a 289 menos 64. t ao quadrado é igual a 225. t é igual a raiz de 225. t é igual a 15. Agora que eu sei a medida da base desse paralelogramo, que t é igual a 15, então essa base total mede 15, eu posso afirmar que esse pedacinho que está sobre o lado desse paralelogramo x é igual a 16 menos 9, porque é o mesmo pedacinho que completa a base dele. Então, 16 menos 9 é igual a 6. Eu chamei esse pedacinho de b. b é igual a 6. Agora, observe que ao traçar outra altura ao lado desse paralelogramo que também mede 8 centímetros,
eu tenho um triângulo retângulo em que os catetos medem 6, 8 centímetros e o x, que é o problema inicial. Então, x ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 64 mais 36, x ao quadrado é igual a 100, x é igual a raiz de 100, x igual a 10. Então, a medida da lateral desse paralelogramo é igual a 10 centímetros. Agora nós vamos resolver a questão 48 para exemplificar a diagonal de um losango. Então observe, as diagonais de um losango medem 10 centímetros e 24 centímetros. Determine o perímetro do losango. Então, como podemos observar, se nós temos uma diagonal que mede 10 centímetros e uma outra diagonal que mede 24 centímetros, logo, a metade dessas diagonais é proporcionalmente. A de 10 mede 5 centímetros e a de 24 mede 12 centímetros. Aí observe que, para eu descobrir o meu perímetro, eu tenho que descobrir o tamanho desse lado. Então, esse lado mede x, que eu ainda não sei. Então, eu tenho um triângulo retângulo em que os catetos medem 5 centímetros, 12 centímetros e a hipotenusa x. Logo, x ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 144 mais 25. X ao quadrado é igual a 169. X é igual a raiz de 169. X igual a 13. E se eu sei que essa lateral mede x, então o losango é 4 vezes a medida dessa lateral. Porque todas as medidas são iguais. Então 4 vezes 13 é igual a 52 centímetros. O perímetro desse losango, 52 centímetros. A próxima questão, nós temos um triângulo equilátero ABC com uma altura H. Então, observe que ele é um triângulo de 20 centímetros de lado, então H é igual a L raiz de 3 sobre 2, em que L é a medida do lado desse triângulo, então ele fica 20 raiz de 3 dividido para 2, a altura 10 raiz de 3. Agora vamos reescrever esse triângulo em amarelo, cujas medidas são 10 raiz de 3, 20 e 10. Agora estamos reescrevendo o triângulo AHC. Escrevemos eles em vermelho. Agora nós temos um outro triângulo com a medida 10, 10 raiz de 3 e 20. E temos que descobrir essa altura H. Então podemos usar a fórmula B vezes C é igual a A vezes H. B é um dos meus catetos, que vale 10. C é o outro cateto, que vale 10 raiz de 3. H é a minha altura e 20 a minha hipotenusa. Então, 10 vezes 10 vezes raiz de 3 dá 100 raiz de 3 dividido para 20, porque o 20 estava multiplicando de um lado e passou para o outro lado dividindo. Então, fica 5 raiz de 3. Logo, a medida da altura do meu triângulo AHC, H vale 5 raiz de 3. Para a próxima aula, estaremos corrigindo os exercícios. Determine a medida dos catetos e da altura dos triângulos. Aí estaremos descobrindo a resposta da questão A, B e C. E também vamos corrigir os exercícios da página 150 e 153, exercício 24, 25, 26, 27 e 28 e o exercício 49. Obrigado, turma, e até a próxima aula. Uma ótima semana a todos.